Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 It's still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Se o tempo continuar, sairemos de cena depois de um tempo. Vocês têm que ocupar o nosso lugar. Estão vendo? E assim, vejam, e então, talvez, naquele dia, até cresça ainda mais se houver um amanhã. But while there is a today, let's work while it's day. Tomorrow may never come. If it does, let's be ready for it. See what I mean? Now, that's what I would think to you. Mas enquanto há um hoje, trabalhemos enquanto é dia. O amanhã pode nunca vir. Se vier, estejamos prontos para ele. Estão vendo o que quero dizer? Agora, é isso que eu imaginaria quanto a vocês. Would it be wonderful to see a brother up there from Utica, Brother Crace, all you other brethren here, come together, meet, come into a place, you ministers sit together and discuss things. Seria maravilhoso ver um irmão aqui de Utica, irmão Crace, todos os outros irmãos aqui se congregarem, reunirem-se, irem a certo lugar. Vocês, ministros, se sentarem juntos e discutirem coisas. You've got to have fellowship somewhere. You've got to have something to come together, to kind of get together about. Vocês têm de ter companheirismo em algum lugar. Vocês têm de ter alguma razão para se reunirem, pela qual reunirem-se. You all come together as a group of men and believe one with the other and like that and discuss these problems and set out maybe once a month just ministers alone. Vocês se reunirem como um grupo de homens e crerem um com o outro e, dessa maneira, e discutirem estes problemas e começar, talvez, uma vez por mês, somente os ministros. Let you meet somewhere in one of your churches. Sit there and discuss it and talk it. Each one of you pastors and evangelists and whatever you are. Reúnam-se em uma de suas igrejas, sentem-se lá e discutam e falem, cada um de vocês, pastores e evangelistas, e o que quer que sejam. And then, if some great problem comes up you can't settle, then if I'm called on the field of evangelism, I don't know that I will be. If I will be, you know I'll be coming back constantly all the time. E então, se algum problema grande surgir que não consigam resolver, então, se eu for chamado ao campo de evangelismo, não sei se serei. Se eu for, vocês sabem que estarei voltando constantemente, sempre. And then, if you get those things, then when I come back here, well, we'll meet together and just sit down there. One of you has a calling in your life. E então, se pegarem essas coisas, então, quando eu voltar aqui, bem, nós nos reuniremos e simplesmente nos sentaremos ali. Se um de vocês tem um chamado na vida, We won't have like private interviews and things we've been having. We'll just come right together and stay there till we have thus saith the Lord. nós não teremos algo como entrevistas particulares e coisas que temos tido. Simplesmente nos reuniremos e ficaremos ali até termos o assim diz o Senhor. And if you can get the preacher straight and him going right, look what he's going to do.
He's going to influence us. It would take care of the hundreds of these things. That's it. We're just beating that, you see. You got to get it a system, God's system. E se for possível endireitar os pregadores e ele agindo corretamente, vejam o que ele vai fazer. Ele vai influenciar Isso solucionaria centenas destas coisas. É isso aí. Só nos debatemos com isso. Vejam, é preciso conseguir um sistema para isso. O sistema de Deus. Like Jethro said to Moses, "Well, you can't beat out all of them." And God put elders out there, 70 of them, and took the Spirit was on Moses and put them up on those 70 elders, and they prophesied. Como Jetro disse a Moisés, ora, tu não consegues dar conta de todos eles. E Deus pôs anciãos lá, 70 deles, e tomou o Espírito que estava sobre Moisés, e o colocou sobre aqueles 70 anciãos, e eles profetizaram. And it didn't weaken Moses a bit, and strengthen him. He had just as much prophecy in him as he did before they took the Spirit off of him to prophesy. See? E isto não enfraqueceu Moisés nem um pouquinho. Isto o fortaleceu. Ele tinha tanta profecia nele quanto tinha antes de eles terem tomado o espírito dele para profetizar. Estão vendo? He just separated the son of Moses, let them judge the smaller things, but when it comes to the major things, you come in with them and help them like that. Ele simplesmente separou, disse, agora, Moisés, deixa que eles julguem as coisas menores, mas quando se tratar das coisas maiores, venhas tu com eles e ajuda-os dessa maneira. That's the way. That was God's way back there. That was God's way in the early church age, and I believe it's God's way now. That's right, for us to do it. So let's do it. Just quit talking about it and do it. That's all. We can do it by the grace of God. Don't you believe it? Agora, essa é a maneira. Essa foi a maneira de Deus em épocas passadas. Essa foi a maneira de Deus na primeira era da igreja. E creio que é a maneira de Deus agora, certo? Para nós fazermos isso. Façamos assim. Paremos de falar sobre isto e o façamos. Só isso. Podemos fazê-lo pela graça de Deus. Vocês não creem? Now, let's see. Oh, I done took my time up. But Billy wrote a note here just a minute. I'll see what it is. From New Albany, daughter of Grace Memorial Hospital, broke her arm. Wants prayer for her. Troub. W.C. Trobe, something like that. Let's have prayer for this young lady. Agora vejamos. Gastei todo o meu tempo. Mas Billy escreveu uma nota aqui. Só um minuto, verei o que é. Sou de New Albany, filha Grace, Hospital Memorial, quebrou o braço. Quero oração por ela. Troub, Trobe, algo assim. Vamos fazer uma oração por esta jovem. Our Heavenly Father, as we're speaking now, and I'm thinking it maybe when Irenaeus looked out upon his little group of men. It perhaps is a lot smaller group than here tonight. And they didn't have a seat to sit in. They sat on old cold slabs of rock. And they sat there and he talked to them. Nosso Pai Celestial, enquanto estamos falando agora, e estou pensando que talvez quando Irineu olhou para seu pequeno grupo de homens, talvez fosse um grupo muito menor do que o que está aqui esta noite. E eles não tinham um assento em que sentar. Eles se sentavam em velhas lajes frias de rocha. E sentavam-se lá, e ele conversava com eles. Those men went out, even when they go, they know that they could be fed to lions, their heads chopped off. But the faith of our fathers are living still, in spite of dungeon flame and sword. Aqueles homens saíam, até mesmo quando, ao irem, sabiam que podiam ser dados de comer a leões, a cabeça cortada, mas a fé de nossos pais vive ainda, apesar de prisão, fogo e espada. I thank you for these men, Lord.
I pray that you'll bless them. Now I bless each of them in thy name, that you will keep them in the faith that was once delivered to the saints, that never will they vary from that. Agradeço-te por estes homens, Senhor. Rogo que os abençoes e abençoo a cada um deles em teu nome, para que tu os conserves na fé que uma vez foi dada aos santos, que nunca se desviem disso. And out of this group may you send pastors, teachers, evangelists, oh God, grant it. And may they hold the fort everywhere, wherever they are. May they continually work until Jesus comes. E que a partir deste grupo tu possas enviar pastores, mestres, evangelistas. Oh, Deus, concede isto, e que eles defendam a posição em todo lugar, onde quer que estejam, que trabalhem continuamente até Jesus vir. And now, Father, I pray for each of these requests that's coming here tonight, and I ask that you'll remember this little lady down here that just broke her arm. E agora, Pai, rogo por cada um destes pedidos que chegaram aqui esta noite e peço que te lembres desta jovenzinha aqui que acaba de quebrar o braço. May the power of Almighty God heal her and make her well. Grant it, Lord. I pray that you'll help her and bless her. Bless her loved ones for calling. And may the power that raised up Jesus out of the grave raise up this girl. May her arm get well. Que o poder do Deus Todo-Poderoso a cure e a torne sã. Concede, Senhor. Rogo que a ajudes e a abençoes. Abençoa seus entes queridos por ligarem. E que o poder que levantou Jesus do sepulcro levante esta jovem. Que seu braço fique bom. All these requests that was made mention tonight. That poor boy laying there, it's got this, I heard the brother announce it, that the Hodgkin's disease has eat through him until his face is burned up with radium and things are given him. God be merciful to that boy. Let him live. Todos estes pedidos que foram mencionados esta noite. Aquele pobre menino deitado ali, que tem isto, eu ouvi o irmão anunciar que a doença de Hodgkin o tem devorado até seu rosto ficar queimado com rádio e coisas que estão lhe dando. Deus, sê misericordioso para com esse menino. Permite que viva. We think of that man that didn't prepare to meet you and's gone on now. His wife with a crushed head, the adopted child, all these others. Pensamos naquele homem que não se preparou para se encontrar contigo e partiu agora. Sua esposa com a cabeça esmagada, o filho adotivo, todos estes outros. Sister Bruce, packing that water, she's getting old, Father. And there she burned her arms and up and down her body. We pray for her. She's probably hospitalized, and we pray that you'll deliver her and bring her out. Grant it, Father. We ask these blessings in the name of Jesus Christ. Amen. A irmã Bruce, levando aquela água, ela está ficando velha, Pai, e ela queimou os braços e acima e abaixo em seu corpo. Rogamos por ela. Provavelmente esteja hospitalizada e rogamos que tu a libertes e a tires dali. Concede, Pai. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Now, I want to ask you something, and ask you if you believe that we have time just for a little bit of the Word. Do you have it? Just for now, I know it's a little late, but I had a little something here that I thought out today that I would like to speak on just for a minute, and it might help you. Agora, quero lhes pedir uma coisa e perguntar-lhes se acham que temos tempo para apenas um pouquinho da palavra. Vocês têm? Só para... Agora, eu sei, está um pouco tarde, mas tinha uma coisinha aqui em que pensei hoje, a respeito da qual gostaria de falar só por um minuto, e isto poderá ajudá-los. And I thought first that I would announce this. Now, it's on this tape. And if anybody would ever want to refer to it, Jim will have it, see, to what I think ought to be done. And now what should be done
for you, brethren. E pensei primeiro em anunciar isto. Agora está nesta fita. E se alguém alguma vez quiser consultá-la, Jim a terá. Vejam, quanto ao que penso que deve ser feito, e agora o que deve ser feito para vocês, irmãos. Now, do you know when those early men went out, sometimes there were only about 6 or 8 of them together, and they shook the country. Agora, sabiam que quando aqueles homens no início saíram, às vezes havia só uns 6 ou 8 deles juntos, e eles sacudiram o país. Well, do you know when Aquila and Priscilla, that great revival that Apollos was having over there, there's only about 6 or 8 men and women in that bunch? That whole church meant 6 or 8. You got 5 or 6, 7 times as many here tonight as they had then. Bem, vocês sabem, quando Áquila e Priscila, aquele grande reavivamento que Apolo estava realizando lá, havia só uns 6 ou 8 homens e mulheres naquele grupo. Aquela igreja inteira significava 6 ou 8. Vocês têm 5 ou 6, 7 vezes o tanto aqui esta noite. Mais do que tinham então. You know, Jesus only had 12 apostles. We always think it was something big, but God don't deal in them big numbers. It's in these little groups is where He gets us in. Vocês sabem, Jesus só teve 12 apóstolos. Estamos sempre pensando em algo grande. Mas Deus não lida nesses grandes números. É nestes pequenos grupos onde Ele consegue. Estão vendo? Look all down through the age at any time He ever met with man, it was in small groups. See? And spoke with them and ordained them. It's God's good pleasure to do that. That's the way He likes to do it. And now we just want to keep God in our midst and go do these things. Olhe em todas as eras, quando quer que Ele tenha se encontrado com os homens. Foi em grupos pequenos, vejam, e falou com eles, e os ordenou. É do agrado de Deus fazer assim. É assim que Ele gosta de fazer. E agora simplesmente queremos manter Deus em nosso meio e prosseguir fazendo estas coisas. Now, Sunday morning, Lord willing, I want to speak to you on evening time evangelism. And then, if the Lord permits, I'll probably be leaving until late this fall. And before I get back again, I'll probably get back sometime around in September. Agora, domingo de manhã, querendo o Senhor, quero falar a você sobre evangelismo do tempo da tarde. E então irei, se o Senhor permitir, provavelmente estarei partindo até o final deste outono e antes de regressar. Provavelmente regressarei em alguma ocasião por volta de setembro. And now, I'm hoping by then that everything will move wonderfully for you, brethren, and your meetings will grow in numbers and the grace of God be upon you all until we meet. And I'm trusting that you will pray for me and the success. E agora estou esperando que até lá tudo caminhe maravilhosamente para vocês, irmãos, e suas reuniões cresçam em números, e a graça de Deus esteja sobre todos até nos encontrarmos. E estou confiando que orarão por mim e pelo êxito. Remember, your prayers for me, that means you're my colleague, you're my buddy, my helper, and together we are helpers in the Lord. Lembrem-se, suas orações por mim significam que são meus colegas. Vocês são meus companheiros, meus ajudantes, e juntos somos ajudantes no Senhor. And now when I'm standing out there before the enemy, I want to remember that faithful, true soldiers that gets prayer answered for the sick and the afflicted. And those men are praying for me. I'm the one who needs it out there. I'm really need it. So you all pray for me when you gather. Don't forget me in any meeting. Pray for me. E agora, quando estou lá de pé contra o inimigo, eu quero me lembrar que soldados fiéis e verdadeiros, cuja oração pelos enfermos e aflitos é respondida, e esses homens estão orando por mim. Eu sou aquele que precisa disso lá. Realmente preciso disso. Assim, orem por mim quando se reunirem. Não se esqueçam de mim em qualquer reunião. Orem por mim. Now, in St. John, the 9th chapter, I want to read from the 26th verse unto the 35th. Now, just for a few minutes, and then
We'll close in the next 20 or 30 minutes, or maybe before that time, the Lord willing. Now I want to read these scriptures now from St. John 26 to St. John 9, 26 to 35. I've got wrote down here. Just something I was thinking of. Agora, em São João, capítulo 9, quero ler do versículo 26 até o 35 agora, só por alguns minutos. E então iremos encerrar nos próximos 20 ou 30 minutos, ou talvez antes disso, querendo o Senhor. Quero ler estas escrituras agora de São João 26 a São João 9, 26 a 35. Tenho anotado aqui algo em que estava pensando. Then said they unto him again, What did he do to thee? How opened he thine eyes? And he answered them, I have told you already, and you did not hear. Wherefore would you hear again? Will you also be his disciples? E tornaram a dizer-lhe, Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhes, Já vo-lo disse, e não ouvistes, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Then they reviled him and said, Thou art his disciples, but we are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses, but for this fellow we know not from whence he is. Então o injuriaram e disseram, Discípulos dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. The man answered and said unto them, Why, herein is a marvelous thing, that you know not from whence he is, and yet he has opened mine eyes. O homem respondeu e disse-lhes, Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Since the world began, has it not heard that any man has opened the eyes of one that was born blind? If this man were not of God, he could do nothing. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Then they answered and said unto him, Thou wast altogether born in sin, and dost thou teach us? And they cast him out. And Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? Então responderam eles e disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, Crês tu no Filho de Deus? Now, I'd like to speak just for a few minutes to you, brethren, knowing that my little talk here, I don't know what will become of it, trusting that God will use it in some way. Agora, gostaria de falar só por alguns minutos a vocês, sabendo que meu pequeno discurso aqui não sei no que resultará, confiando que Deus o usará de alguma maneira. And now in this, upon His Word, so I know that Brother Saint, Brother Neville, or one of you ministers usually preach. And just being here with you, if you'll pardon me, I'd just like to speak to you a little bit on this matter. E agora, nisto, sobre sua palavra, portanto, sei que o irmão Sink, irmão Neville, ou um de vocês, ministros, normalmente pregam. E estando aqui com vocês, se me perdoam, somente gostaria de lhes falar um pouquinho desta maneira. Now, I want to take a subject here of taking sides with Jesus.
Agora, quero tomar um tema aqui de pondo-nos ao lado de Jesus. The Pharisees and leaders of his day always tried to belittle him before the people. That was just a way that the devil had of working. Os fariseus e líderes do seu dia sempre tentaram diminuí-lo perante o povo. Aquela foi só uma forma como o diabo teve para operar. All the Pharisees and the teachers of his day constantly tried to belittle Jesus. All the throw-off that they could give to him, they done it. Todos os fariseus e os mestres do seu dia constantemente tentaram diminuir Jesus. Eles, todo o descrédito que podiam atribuir-lhe, eles o faziam. They watched him constantly to find where they could find a fault, and they never spoke of his good things. They were always finding something that they could belittle him about. Eles o observavam constantemente para encontrar onde pudessem achar uma falha, e nunca falavam das boas coisas dele. Estavam sempre encontrando algo a respeito da qual pudessem diminuí-lo. And say, you see, looky here, if he was a man of God, he wouldn't do it this way. Or if he was a man of God, he wouldn't do it that way. They were trying to cast a shadow upon him to get the people to disbelieve him. That's the work of the devil. And that old scheme has never ceased. E dizer, vejam, olhem aqui, se fosse um homem de Deus, ele não faria desta maneira. Ou, se fosse um homem de Deus, ele não faria daquela maneira. Tentavam lançar uma sombra sobre ele para fazer com que as pessoas descressem dele. Essa é a obra do diabo. E essa velha artimanha nunca cessou. There's many times that a minister will make a mistake. And if he comes into a neighborhood, a precious brother who's trying to do what's right and to lead the people right, everything that the devil can point to the unbeliever or the so-called Christian in that neighborhood to throw off on that man, he'll do it. Muitas vezes um ministro comete um erro. E se ele entra em um bairro, um precioso irmão que está tentando fazer o que é certo e conduzir bem o povo, tudo que o diabo puder mostrar para o incrédulo ou o assim chamado cristão daquele bairro, para desacreditar aquele homem, ele o fará. You know, the real Christian way is to hide everything you can from a brother. Don't tell his bad things, just tell his good things. Just tell what you know about him's good. If anything's bad, let it alone. Vocês sabem, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo o que se possa acerca de um irmão. Não contem suas coisas más, contem só suas coisas boas. Contem só o que sabem de bom sobre ele. Se for algo ruim, deixem para lá. Poor fellow's got enough against him anyhow. Don't try to take a pole and shove a man further into the ditch. The Christian attitude is pick him up and take him out of the ditch. You don't never try to shove him down. He's down already. Try to help him up. O pobre companheiro tem o suficiente contra si de qualquer maneira. Não tentem pegar uma vara e empurrar um homem ainda mais na cova. A atitude cristã é pegá-lo e tirá-lo da cova. Estão vendo? Nunca tentem empurrá-lo para baixo. Ele já está embaixo. Tentem ajudá-lo a subir. But too many of us today, too many people today, I might say, try to do that. If they could just get something or another that they could say that was real bad. E todavia, muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu poderia dizer, tentam fazer isso. Se pudessem pegar uma coisa ou outra que pudessem dizer que fosse realmente ruim. Now, for instance, if one of you brethren make a mistake and do something wrong, which you're subject to do it, I am too, every one of us. But as we go along, let's remember we are brothers. We are brothers. And if we got any fighting, let's fight with one another. Bring it together. Bring it before our brethren and settle it. Agora, por exemplo, se um de vocês cometesse um engano e fizesse algo que é errado, o que estão sujeitos a fazer,
Eu também estou, cada um de nós. Mas enquanto prosseguimos, vamos lembrar que somos irmãos. Somos irmãos, e se tivermos alguma briga, briguemos um com o outro. Tragam isto juntos, tragam isso perante nossos irmãos e resolvam isso. Now, they used to in the Branham family, if one of the little ones done something, they'd go tell Bill about it because I was the biggest. And I had to stand there and see which was right and wrong. Agora, eles costumavam, na família Branham, se um dos pequeninos fizesse alguma coisa, eles iam contar ao Bill, porque eu era o maior, e eu tinha de ficar ali e ver o que estava certo e errado. Well, my decision was that which one was right and wrong. If they still didn't believe it, then they got around behind my back and fought it out. But they were still brothers, you see. They'd fight in the backyard with one another and fight in the front yard for one another. So that's the way it was. See, it were still brothers. Bem, minha decisão era que se eles, qual estava certo e errado, se ainda não crescem nisso, então eles davam a volta por trás das minhas costas e resolviam na briga. Mas mesmo assim eram irmãos, vejam. Eles brigavam no quintal dos fundos um com o outro e brigavam no quintal da frente um pelo outro. Portanto, era desse jeito, vejam. E mesmo assim, éramos irmãos. Well, that's the way we got to do this. See? And if you got something against somebody, you're a brother, don't tell somebody else about it. If it's wrong, go to him and tell him. And then if he's going to argue with you, then take somebody else with you. Then bring it up the way the Bible said. Bem, isso é desse jeito que nós temos de fazer. Estão vendo? Se tem algo contra alguém, seu irmão, não contem a ninguém mais. Se estiver errado, vão e contem a ele. E então, se ele discutir com vocês, então levem mais alguém junto. Então abordem da maneira que a Bíblia diz. But Jesus, they just tried to find every little shadow that they could find, to try to belittle him in the sight of the people. And that's what the devil wants. Mas Jesus, eles simplesmente tentavam encontrar qualquer indício que pudessem para tentar diminuí-lo à vista do povo. E é isso que o diabo quer. They want to hurt your influence before the people. That's why you want to watch careful what you do. Walk like real man of God. Talk like man of God. See? Act like man of God. Live like man of God. Because the devil, your adversary, is going about like a roaring lion, trying to devour what he can. Eles querem prejudicar sua influência perante o povo. É dessa maneira que vocês vão querer observar atentamente o que vocês fazem. Caminhem como verdadeiros homens de Deus. Falem como homens de Deus. Estão vendo? Ajam como homens de Deus. Vivam como homens de Deus, porque vosso adversário, o diabo, vai em derredor como leão bramando, tentando tragar o que pode. Why did they do this? They were jealous of him. That was what's the reason they tried to belittle him. They were jealous of his ministry. And that's the reason they were trying to belittle. Porque eles faziam isso? Tinham ciúme dele. Foi por esse motivo que tentaram diminuí-lo. Eles tinham ciúme do seu ministério. E é por esse motivo que estavam tentando diminuir. He had the ministry of God and they knew that, but it was contrary to their creed, so they were trying to belittle him. Make every little flaw that they could find, get him out of the way. They wanted him to quit. They wanted the people to denounce him. Bem, ele tinha o ministério de Deus e eles sabiam disso, mas era contrário ao credo deles. Assim, estavam tentando diminuí-lo, fazer tudo que ele, cada pequena falha que pudessem encontrar para tirá-lo do caminho. Queriam que ele desistisse, queriam que o povo o censurasse. They wanted to say now, this guy's nothing, looky here. Now there he is, he did this, and you know that's not right. We've been taught all of our life that we should believe the elders. And here he is stood right there and bawled that elder out. Eles queriam dizer, agora este sujeito não é nada, olhem aqui. Agora, aí está, ele fez isto e vocês sabem que não está certo. Fomos ensinados a vida toda que devemos crer nos anciãos. E aqui está ele, levantou-se lá e repreendeu aquele ancião.
He disagreed with the tradition of the fathers, and we are to believe the tradition of our fathers. We've been taught that by each rabbi all the years through. And here this man comes around and disagrees with them. See? Well, the man like that ain't fit to be a preacher. See, they were trying to belittle him. Ele discordou da tradição dos pais. E nós devemos crer na tradição de nossos pais. E isso nos foi ensinado por cada rabino ao longo de todos os anos. E aqui este homem vem e discorda deles. Estão vendo? Ora, o homem assim não está apto a ser pregador. Estão vendo? Estavam tentando diminuí-lo. But in all of that, the ones that believed him and loved him and had seen his scriptural miracle signs would not be hindered by them. No, sir. Mas, em tudo isso, aqueles que criam nele e o amavam e tinham visto seus miraculosos sinais escriturísticos não seriam impedidos por eles. He's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.